Estamos de volta com o CJC Esporte, lembrando do nosso site, hein, gente, www.canalcjc.com.br. Entra aí e procura lá o espaço Fala aí para você mandar para cá sua participação. Faça como fez aqui, ó, o Vini da Nação. Um abraço aí pro Vini da Nação, que eu acho que eu sei quem é. Escreveu assim, ó, Flá tá montando a melhor zaga de 5 anos atrás, Juan e Hever. Juan já está no Flamengo, Hever pode chegar ao Flamengo, a gente fala disso já já, tá bom? Porque agora a gente vai falar de seleção brasileira. O Brasil joga hoje contra o Haiti e o provável time do Brasil é Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos ou Miranda, Gil, Felipe Luiz, Casemiro, Elias, Renato Augusto, William, Felipe Coutinho e Jonas lá na frente. Eu não vou me arriscar a falar a escalação aqui do Haiti, não. Quer se arriscar, Léo? Pô, não, o curso de francês foi um período só, não dá não, gente. Quer se arriscar, Bruno? Não, melhor não. Melhor não, até porque né? não tem nenhum jogador Vocês muito famoso. estão lendo antes aí pra saber se dá pra arriscar ou não, né? É, tô dando uma olhada aqui, ó. Também não vou me arriscar, não. Não, melhor não. Brasil, melhor não. Brasil e Haiti. Hoje o Brasil tem que vencer, obrigação, né? É aquele jogo típico para garantir saldo de gols. Esse confronto acho que é o diferencial para a definição do grupo, né? E o Brasil ficou devendo demais, né, na estreia. O placar moral, se é que a gente pode usar essa expressão aí, com certeza seria 1-0 pro Equador naquele lance bizonho do Alisson e da arbitragem, com certeza. Então, esperar que o Brasil possa se redimir e ganhar confiança também, que é uma goleada sempre traz mais confiança e tranquilidade para o próximo jogo, né? Se você parar para pensar, o futebol é uma coisa assim que o imponderável age a todo momento. Se você for parar para pensar no lado matemático, o Brasil não venceria o Haiti por uma grande vantagem. Por quê? O Haiti perdeu a primeira partida somente por 1-0. Perdeu pra quem mesmo? Foi o Peru, Foi né? Peru. Foi Gol Peru. de Guerreiro. Gol do Ou Guerreiro. seja, Peru e Brasil tá tipo no mesmo nível, né? Que situação que nós chegamos, hein? É isso aí. Ainda por cima, você conseguir um ponto com um erro de arbitragem, o negócio tá feio. Que o Brasil se supere e vença o Haiti por muitos gols mesmo. Hoje o jogo é às 8h30 da noite, tá bom? E amanhã, lógico, a gente fala sobre a partida, a gente fala dos desdobramentos do jogo, porque agora a gente vai falar de Vasco, que venceu o Joinville na Série B do Brasileirão. Leandrão, hein, que no Campeonato Carioca estava emprestado ao Boa Vista, se eu não me engano. Isso. Já voltou ao Vasco e meteu 2 gols. Olha aí os 2 gols do Leandrão. O primeiro de cabeça, saiu gritando, comemorando, subiu mais alto que todo mundo, recebeu um belo passe também, um belo cruzamento. 1-0 Vasco da Gama. E depois, no segundo tempo, Leandrão, com a falha de defesa ali do Joinville, chutou de canhota e fez 2-0 para a equipe do Vasco, que segue invicto, hein, meu amigo? Eu vou continuar falando aqui, hein? Não acho impossível o Vasco terminar a Série B do Campeonato Brasileiro invicto. Isso pode acontecer. Vascaíno, isso pode acontecer, hein? Porque o Vasco está sobrando na Série B. Está sobrando. As equipes estão bem abaixo da equipe do Vasco da Gama, os adversários. Acho difícil. Talvez improvável, mas não impossível. Acredito em Vasco da Gama, acredito, Vascaíno. Vasco 2-0. Tem alguns jogos aí de algum risco possível para o Vasco, por exemplo, um Ceará no Castelão, times tradicionalmente que usam muito o fator campo, mas o Vasco tem uma equipe de nível Série A jogando na Série B, né? E nós encontramos alguns exemplos contrários, times de Série A que estão com elencos de time de Série B, né? Então o Vasco tem tudo para chegar a essa marca, consolidar essa marca histórica, 35 jogos. E a torcida tá brincando, né? Já que o Balotelli não deu jeito, Leandrovski entrou no time e marcou 2 gols, resolvendo o problema do ataque do Vasco. Essa Agora, criatividade Evandro, espetacular. A respeito dessa possível, né, vitória da Série B de forma invicta, eu tenho aí duas questões. Se o time vai conseguir segurar essa invencibilidade nessas 4 próximas partidas, que são times que já frequentaram a Série A e tem, assim, vamos dizer, uma experiência maior, um time melhor. Bahia, tem o Atlético Goianiense, tem Náutico, se eu não estou enganado. Não, Bahia já foi. Bahia foi em São Januário, 4-3 num jogão, um jogo bem disputado, né? Foi há 2 semanas, no final de semana, no sábado, retrasado, se eu não me engano. Próximo jogo, perdão, 4-3. Próximo jogo Atlético Goianiense, a 8ª rodada. Na 9ª rodada, o Vasco enfrenta o Náutico. 10ª rodada, o Vasco joga contra o Paysandu. E o 4º jogo, 11ª rodada, o Vasco enfrenta o Londrina. Então são os 3 jogos. São os próximos 3 jogos. Isso. E aí a minha segunda questão é, será que o Vasco resiste a jogar sem Nenê? Essa é uma boa questão. É um bom questionamento. O Nenê não tem substituto, com certeza,
no elenco do Vasco. O Vasco já tinha se ressentido da falta do Andrezinho nas últimas partidas. O Andrezinho vem voltando aos poucos. Já no sábado passado, no jogo contra o Goiás, ele entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória. E o Andrezinho faz muita falta, ele junto com o Nenê são ali a base, a sustentação do time do Vasco. Se o time do Vasco conseguir superar esses meus 2 questionamentos, aí eu aposto minhas fichas no Vasco, até mesmo com uma vitória de forma invicta. Mas olha só, se você subir invicto, é cereja, né? Cereja do bolo, é detalhe. Importante que o Vasco suba, e o Vasco vai subir, é só questão de tempo. Isso é mais importante, o Vasco continua jogando bem e acredita até o Vasco como um dos candidatos para conquistar até uma Copa do Brasil, apesar de ser mais difícil, mais complicado, mas o Vasco tem força para isso. Quem sabe isso não pode acontecer. E ontem foi aniversário do Eurico Miranda, cantaram parabéns para o Eurico Miranda no estádio, depois do jogo, a torcida, jogadores, né? Comemorando o aniversário do Eurico Miranda. Quem diria, né? Que o Eurico Miranda estaria comemorando o aniversário de novo no Vasco, com os torcedores e jogadores batendo palma para ele. Mas tudo bem, quem sou eu para falar alguma coisa? Bahia venceu o Goiás por 2-0. Vamos rodar os gols aí, os 2 gols do Bahia, 2 gols de jogadores conhecidos, hein? Primeiro, Renato Cajá, que eu acho que jogaria em algumas equipes da Série A, hein? Ele e o Thiago Ribeiro, inclusive. Bahia 2, Goiás 0. O Cajá, que ano passado, né, foi a sensação no time da Ponte Preta. Da Ponte, teve apontada aí até para voltar para o Brasil, mas para o Botafogo no início do campeonato, não acertou. E, curiosamente, foi jogar na Série B, né? São algumas opções aí que a gente questiona, né? Realmente, jogar na Série B ou jogar num grande clube da Série A, no caso o Botafogo. Depende da proposta do Botafogo também, né? Claro. Mas é difícil você apostar num investimento maior de uma equipe desse porte do que, por exemplo, o Botafogo, né? O próprio Thiago Ribeiro também é um jogador bem ainda útil aos esquemas desses times, né? Paysandu e Náutico jogaram, o treinador do Paysandu, Dado Cavalcante, foi demitido, pois o Papão perdeu de virada para o Náutico, 3-1. Vamos rodar os gols da partida. O Papão vai sair na frente com o gol do Lucas, 1-0 Paysandu. Jogada novamente pela direita e o Lucas abre o placar para o Papão. Depois o Maílson, aos 25 minutos do primeiro tempo, vai empatar para o Náutico. Chute ali na entrada da área. Jogada novamente pela esquerda e o Maílson vai empatar. Depois o Jefferson Nem vai virar a partida. Jogada vinda lá da zaga. Zaga do Papão dormiu. O Jefferson Nem, que não tem nada a ver com isso. Não é o Wellington Nem, tá bom, gente? É Jefferson Nem, é diferente, é outro jogador. Virou aí para o Náutico, 2-1. E para encerrar, ele de novo, Jefferson Nem. Fez 3-1. Ensaboada ali na esquerda. Golaço, hein, Jefferson Nem? Que beleza, ó, matou no peito, chamou para dançar, rabiscou para a direita, passou pelo segundo, não veio ninguém em cima dele, teve espaço, jogou a bola para o fundo da gente, 3-1 Náutico, em cima do Papão. E o Campeonato Brasileiro da Série B tem o Vasco líder ainda com 19 pontos, Atlético Goianiense vice-líder com 16, Bahia terceiro colocado com 14 e o Náutico quarto colocado com 13. Na zona do rebaixamento, Goiás com 5 pontos, Paysandu tem 5, Tupi tem 3 e Sampaio Correia apenas 1 ponto somado essa classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, possível troca-troca no futebol europeu. É isso? Mariano por Douglas. É isso aí, Mariano por Douglas. Mariano joga no Sevilha, que foi campeão da Liga Europa. Douglas, em São Paulo, foi contratado pelo Barcelona. Mal jogou, muito questionado. Jogou acho que 3 partidas só pelo Barcelona. Podem trocar de lateral. Está sendo envolvido, além da troca dos jogadores, estão sendo citados aí a possibilidade de 3,5 milhões de euros, né? O Barcelona cedendo Douglas ao Sevilha e pagando essa quantia para ter o Mariano, que se destacou muito, principalmente nessa reta final de temporada, nesse tricampeonato da Liga Europa pelo Sevilha, e viria a somar muito para o Barcelona nesse momento que não tem mais o Daniel Alves, né? Que não renovou, quer dizer, na verdade tinha contrato por mais um ano e decidiu buscar novos ares para a carreira. Foi para a Juventus, né? Fechou com a Juventus. É o seguinte, Real Madrid entrou na briga aí com o Juventus e Inter de Milão por Gabriel Jesus. A informação
do mundo desportivo é que o Real Madrid teria oferecido 25 milhões de euros para contratar o Gabriel Jesus, aproximadamente 102 milhões de reais. Assim como o Philippe Coutinho teria recebido uma proposta do PSG, futebol francês, de 30 milhões de euros para que ele saísse do Liverpool para o PSG, sai do futebol inglês para o futebol francês. Gabriel Jesus vem voando aqui no futebol brasileiro e o Philippe Coutinho não precisa ser mais experimentado, né? Ele está pronto, está acostumado com o futebol europeu e 30 milhões de euros seria o valor. Vamos falar aqui agora do clube brasileiro, pois olha só, hoje o Rafael Vaz foi apresentado, mas primeiro a gente vai falar do Hever, que pode chegar ao Flamengo por empréstimo até o final do ano. Está encostado no Internacional, não é titular, não vem jogando e pode chegar ao Flamengo. Hever seria um bom nome para a zaga do time rubro-negro? Eu acredito que o Hever ele seja um bom nome, ele é um jogador que ainda tem utilidade para o futebol brasileiro. Estava encostado lá sendo reserva do Hernando, como também me fugiu do Paulão. E para o Flamengo ele já fez uma dupla, né, como o nosso telespectador falou, fez dupla já com o Juan. Então pode surgir aí uma boa dupla para o Flamengo, que ainda tem o Rafael Vaz também como opção, né? Eu acredito que a opção da diretoria rubro-negra aí foi realmente montar um elenco com mais peças e com mais opções para o Zé Ricardo, né? O Flamengo, para esse próximo jogo, se não contratasse, se não fechasse logo com o Vaz, teria que ir com uma zaga só por juniores, né? O Léo Duarte, recém-promovido, o Rafael Dumas, que parece que não tem prestígio algum, porque sempre busca uma outra opção, até cogitar a hipótese de improvisar o Arão na zaga, como foi o final do jogo contra o Palmeiras no último domingo. E o Igor, que vem emprestado do Joinville, que ainda é da categoria de base. Então, quer dizer, você trazer dois jogadores, o Rafael Vaz, que está em plena forma, que pode ser muito útil, e o Hever, que a qualidade dele eu acho que não é discutível, mas vai se tratar a questão física, eu acho que é uma boa aposta, até porque não pagaram multa rescisória, vem só pelos salários. Léo, e para embasar ainda mais o que você falou agora do Rafael Dumas, o Flamengo ele preferiu chamar o César Martins, que estava encostado, a colocar o Rafael Dumas no time. Justamente. E lembrando que essas contratações é porque o Wallace saiu do Flamengo e o César Martins vai sair já. O contrato dele acaba agora meio do ano. Então já contratou aí, está negociando com o Hever. Eu particularmente acho uma contratação questionável, concordo com a qualidade técnica dele, mas eu acho que um jogador que fisicamente já não está tão bem, já não assume uma vaga titular numa equipe já há um bom tempo. Antes do Internacional ele estava no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro talvez tenha sido a última boa fase dele, que ele chegou na seleção brasileira, só que se machucou e nunca mais foi titular no Galo. O ano dele, o ano passado não foi bom realmente. Não foi bom. É uma aposta no centro de recuperação do Flamengo, os fisiologistas, fisioterapeutas, enfim, para que ele possa ser colocado em forma o mais rápido possível e para dar um suporte. Porque lembrando, o Juan já tem 37 anos, está afastado aí, tem a previsão de afastamento por um mês, já está cerca de 2 semanas fora. E o Flamengo precisa de mais peças, né? Não pode depender único e exclusivamente de jogadores da base que mostraram aí no último jogo, por exemplo, o Léo Duarte, excelente jogador, mas que no lance do segundo gol, o lance bizonho do César Martins, foi originado a partir de uma falha do Léo Duarte. E o Flamengo já contratou e apresentou o Rafael Vaz, ex-zagueiro do Vasco. O Léo e o Vitorino, o Léo falou no ar, o Vitorino falou comigo no ponto. Olha, o Rafael Vaz chegou aqui falando que vai jogar em time grande, ou seja, o Vasco é time pequeno. O Vitorino falou comigo no ponto, sim. Não, corrigi não, o Vitorino falou comigo no ponto. E é o seguinte... Eu não falei isso não, o Bruno falou. Ele falou realmente que está chegando, estou jogando em um time grande, mas ele não quis dizer que o Vasco é uma equipe pequena, não. Ele falou, bom chegar numa equipe grande, jogar numa equipe grande, sentir essa pressão, já senti a pressão no Vasco da Gama, não estou 100%, mas eu vinha fazendo partidas oficiais e tal. E, ao contrário do Hever, que eu acho que ainda tem um ponto de interrogação, sinceramente, eu acho que o Rafael Vaz pode estar certo no Flamengo. E o Rafael Vaz disse mais, além disso. Alô, nação, o Vaz é do Mengão. Então, ele está querendo de qualquer jeito cutucar o time dele. O Evandro está fazendo uma provocação aqui, veio dos bastidores, está trazendo para o ar. Na verdade, eu li a transcrição da entrevista do
do Vaz, e ele realmente ele reforça que está chegando, também é um time grande, tal qual o Vasco. Ele não falou em nenhum momento que o Vasco era pequeno e que o Flamengo é maior que o Vasco. São duas excelentes equipes históricas no futebol nacional e acho que pode ser muito útil para o time do Flamengo nesse momento e provavelmente já vai para o jogo de domingo contra o Figueirense, né? E qualquer coisa, pode botar o Rafael Vaz de centroavante que ele vai meter gol. É verdade. Lembrando que o Jorginho fez isso com o Rafael Vaz na Copa do Brasil contra o CRB. O cara entrou de centroavante e meteu o gol da classificação do Vasco da Gama, exatamente. E olha só, o Jefferson Paquetá tá concordando comigo, falou, ó, Vasco vai subir invicto. Cravou o Jefferson Paquetá aqui no Fala Aí. Impressionante, não sou só eu que tô pensando assim não. O pessoal tá confiante, né? Tá bastante confiante. Eu acho que o Vasco se credencia como um time postulante ao título da Copa do Brasil e aí sim seria o diferencial para a temporada do Vasco, porque realmente o campeonato estadual e o acesso, sendo invicto ou não, realmente não agrega tanto para o Vasco. O grande mérito esportivo para o Vasco, o resgate da dignidade do Vasco seria realmente ganhar a Copa do Brasil, subir para a primeira divisão com essa moral e chegando a Libertadores no ano que vem, né? Ó, e antes de encerrar aqui, obrigado Jefferson pela participação. Botafogo, que estava já cogitando mandar o jogo de domingo na Portuguesa, a CBF marcou para Raulino de Oliveira e o jogo seguinte também. Botafogo tentou passar para Juiz de Fora, mas como o jogo seria contra uma equipe mineira, a CBF achou que teria inversão de mando de campo. Então, os dois jogos seguintes do Botafogo serão no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e não na Portuguesa, um estádio localizado na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. É o planejamento fantástico dos times cariocas, sabendo que existiria Olimpíadas há pelo menos 6, 7 anos, e não se prepararam para ter uma casa alternativa. O Flamengo, que sofre esse dilema, e Fluminense e Botafogo também, somente o Vasco com casa para jogar. Léo, obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, todos ligados no CJC Esporte. Até a próxima. Obrigado. Bruno, meu amigo, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Estou sempre pronto para estar comentando sobre os esportes. Muito obrigado. Tem Brasil hoje, 8h30. Até amanhã, hein? A gente fala de Brasil e outros assuntos. Valeu.